Bom dia! Boa tarde! Rapaz, eu tô tentando gravar desde cedo aqui em casa. Bicho, a minha vizinha tá tocando sertanejo desde as 8 horas da manhã. Bicho, eu tô esperando já faz 2 horas, mas eu consigo gravar aqui. Mas vai gostar de sertanejo do outro canto, sou? Ah, meu Deus do céu! Ê, agonia, é Goiânia! Deixa eu gravar, gente. Vamos lá, vamos em frente hoje, que hoje nós vamos falar sobre dados. Nunca se produziu tantos dados como no nosso tempo, não é não? Ontem eu estava lendo um artigo da Scientific American e esse artigo afirma que nós produzimos dados em 2016 mais do que toda a humanidade produziu até 2015. Já pensou, cara? É dado demais, né? Por dia nós produzimos algo em torno de 2,5 exabytes de dados. Cara, é tanto dado, é tanto dado. Se você ter ideia, dá para encher 150 milhões de iPhone 6. Mas o iPhone está crescendo tanto ultimamente que quando a gente tiver o iPhone 10, vai caber tudo num só, não é não? Com essa quantidade enorme de dados, os dados eles são inúteis se não for inserido em um contexto. Pensa bem comigo. Um dado isolado, ele não quer dizer nada. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 1, esse dado para você, não quer dizer nada. Ele sozinho não representa nada para mim. Alguém tem que dizer que fenômeno ele representa. Agora, se eu disser para você que o contexto é futebol, você pode pensar assim, isso representa, sabe o quê? A quantidade de gols de um jogador de um time. Ou, a quantidade de partidas que um time fez, por exemplo. Ou, você pode pensar assim, tudo bem, isso pode ser a posição de um time no Campeonato Brasileiro. A não ser o Vasco, que aí, no caso, a posição seria 2. Você viu? Quando eu falo pelo menos um contexto para você, já começa a clarear um pouco, não é não? A verdade é que os dados eles precisam de uma história para contar uma história. É preciso saber que fenômeno ele está representando. Assim como a cor precisa de uma superfície para provar a sua existência. Por exemplo, a cor vermelha. A cor vermelha não é possível provar a existência da cor vermelha sem uma superfície. Você precisa de uma superfície para dizer que é vermelho. Por exemplo, essa minha camisa, ela é vermelha. Você sabe que ela tem a cor vermelha, mas você só sabe que existe essa cor vermelha por causa da camisa. Então isso aqui é como se fosse um contexto que eu estou usando para provar que existe a cor vermelha. Da mesma forma, o dado sozinho ele não quer dizer nada. Ele precisa de um contexto, ele precisa de um fenômeno, ele precisa representar alguma coisa para que ele possa trazer sentido para a gente, tá certo? Por isso, antes de você analisar seus dados, você precisa conhecer seus dados. Você precisa ir mais a fundo. Bonitinho! Você precisa ter um relacionamento íntimo com seus dados. Bonitinho! Coxa linda! Quer farofa? Desse relacionamento aqui surge uma palavra-chave que é chamada de experiência. Quando alguém conhece bem o contexto dos dados, tal pessoa tem o que a gente chama de expertise. Nesse aspecto, qualquer um pode ser expert em determinado dado, e não somente o cara que mexe com computação, tá ligado? Por isso que a ciência de dados é uma ciência aberta, democrática e multidisciplinar, porque qualquer um, cara, pode ser cientista de dados. Legal! Bem louco! Empolgante! Cada dado representa um fenômeno. Meu filho está com febre, eu estou observando a temperatura. A aferição pode me indicar se ele está melhorando ou não. Eu vou fazer essa aferição ao longo de um tempo. E aí a variação do dado vai me indicar se ele está melhorando ou não. Quer ver mais um exemplo? A quantidade de pedidos de uma empresa. Essa quantidade de pedidos pode nos dizer se esse mês vai ser bom de vendas ou não. Uma nota da faculdade. Uma vez eu cheguei para um aluno meu e falei assim, meu filho, sua nota tá baixa. Aí ele veio, cara, deu um agudo, tipo MC Melody, tá ligado? E disse assim para mim, agora a nota tá alta, professor? Então, a nota é um dado que pode te cobrar a estudar mais ou não. Um detalhe curioso é que os dados quase sempre representam algo que aconteceu. Quando captamos o dado, a gente está registrando um fenômeno que ocorreu. Não é de admirar, porque a própria palavra dado nos remete ao passado. Quer ver então? Fala aí, Raquel. Defina dado pra gente, por favor.
Sim, Sandeco. A palavra dado em português, assim como data do inglês, tem a mesma origem. Dado vem de datum, que é o particípio passado do verbo dar e do latim, que quer dizer o que se deu. Como eu já disse, os dados representam um fenômeno que foi observado. E os dados dos fenômenos sempre estão dentro de uma gama possível de valores. Quer ver um exemplo? Para a quantidade de filhos. Só existe uma gama de valores que pode representar esse fenômeno, não é? Ó, 0, eu posso ter 0, 1, 2, 3, 4, N filhos. Ou então igual a minha avó, que teve 26. Os dados que representam fenômenos que só podem ser expressos em contagens são chamados de variáveis discretas. Nós chamamos de variável o conjunto de possíveis valores para um determinado dado. No caso aí, ó, a variável pode ir de 0 a n, tá certo? Então a gente chama de variável isso aí. Mais um exemplo. Quando uma pessoa compra um produto em peso, carne, por exemplo, ou se a gente está aferindo a temperatura ou a altura de algo ou de uma pessoa, sempre teremos um número para expressar esses fenômenos por um determinado tempo. Mas, diferentemente da variável discreta, esse valor não representa uma contagem. Os dados que representam um fenômeno que podem assumir qualquer valor são chamados de variáveis contínuas. Por que contínua? Porque ele define somente um valor. Ele não define uma contagem, tá certo? Então, contínua é um valor discreto, tem a ver com contagem. Tanto a variável contínua como a variável discreta são expressas em números, demonstrando quantidades. Portanto, são quantitativas. A gente chama isso de variável quantitativa. Porém, não temos somente dados quantitativos, mas também dados que representam a qualidade de alguma coisa, ou a categoria de algo, ou um grupo, a que a gente chama de dados qualitativos. Veja esse exemplo. Se queremos representar o tipo sanguíneo de alguém, precisamos representar em grupos, não é verdade? Os possíveis valores para o tipo sanguíneo são A, B, AB e O. Agora existe uma diferença sutil das variáveis qualitativas. Quando a gente trabalha com dado categórico qualitativo, que precisa de uma ordem, a gente chama de variável qualitativa ordinal. Veja, olha o exemplo. Vamos supor que você queira representar algo tipo assim, ó, ruim, regular, bom e ótimo. Viu a ordem? Ela representa uma qualidade, mas precisa de uma ordem, então ela é ordinal. Agora, quando você tem uma variável categórica, qualitativa, que representa um grupo, mas não precisa de uma ordem, como por exemplo o tipo sanguíneo que eu acabei de falar. Então, a gente tem uma variável qualitativa nominal, porque ela não precisa de uma ordem nesse caso, tá certo? Na ciência de dados é necessário conhecer bem os seus dados, não se esqueça disso. Seus dados podem te ajudar a realizar melhor o seu trabalho. Bom, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo.